E o ponto que a gente parou, ou iria iniciar na próxima oportunidade que a gente fosse ler, era esse daqui, o poder do inimigo. Eu vou ler aqui. Diz assim: primeiro somos exortados a lembrar que não é contra a carne e o sangue que lutamos. O diabo pode, de fato, usar homens e mulheres para se opor ao cristão e negar a verdade. Mas temos que olhar além dos instrumentos e discernir aquele que os está usando. Uma mulher em carne e osso se opôs a Paulo em Filipos, mas Paulo discerniu o espírito maligno que a moveu. E no poder do nome de Jesus Cristo, ele entrou em combate com a maldade espiritual, ordenando que o espírito maligno saísse da mulher. Atos 16. Um verdadeiro discípulo em carne e osso se opôs ao Senhor quando Pedro disse, em vista dos sofrimentos do Senhor, tem compaixão de ti. Mas o Senhor, conhecendo o poder de Satanás por trás do instrumento, disse, para trás de mim, Satanás. O combate, então, é contra Satanás e suas hostes, qualquer que seja o instrumento usado. Principados e potestades são seres espirituais em posição de governo, com poder para executar suas vontades. Eles podem ser seres bons ou maus. Aqui em Efésios, eles são seres maus, e a maldade deles parece tomar uma direção dupla com relação ao mundo. Eles são os príncipes das trevas deste século ou mundo, na tradução brasileira, eu acho. Com relação aos cristãos, eles são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O mundo está em trevas, na ignorância de Deus. E esses seres espirituais governam e dirigem as trevas do paganismo, da filosofia, da falsamente chamada ciência e da infidelidade, bem como as superstições, as corrupções e o modernismo da cristandade. O cristão é trazido à luz abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A oposição ao cristão, então, assume um caráter religioso, por seres espirituais que procuram roubá-lo da verdade de sua vocação celestial, enganá-lo em um caminho que é uma negação da verdade ou em conduta que é inconsistente com ela. Agora, eu vou continuar lendo. Se algum irmão quiser trazer algum pensamento, pode me interromper, viu, irmão? Aí diz assim: Ana Carolina pôs uma pergunta e já já a gente vai ler. O caráter da oposição. Além disso, somos instruídos quanto ao caráter da oposição. Não é simplesmente perseguição ou uma negação direta da verdade. É a oposição, muito mais sutil e perigosa, descrita como as ciladas do diabo. A cilada é algo que parece justo e inocente, contudo desvia a alma do caminho da obediência. Quantas vezes, nestes dias de confusão, o diabo procura levar aqueles que têm a verdade a algum caminho que no início se desvia muito pouco do verdadeiro curso e que levantar qualquer objeção a isso pode parecer rigoroso. Há uma pergunta simples que cada um de nós pode fazer a si mesmo, pela qual cada cilada pode ser detectada. Se eu a seguir,
se eu seguir este caminho, para onde ele me levará? Quando o diabo sugeriu ao Senhor que ele transformasse as pedras em pão para atender às suas necessidades, pareceu uma coisa muito inocente de se fazer. No entanto, isso era uma cilada que teria levado para fora do caminho da obediência a Deus, e uma negação da palavra que dizia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para desviar os crentes gálatas da verdade do Evangelho, o diabo usou a lei como uma cilada para prendê-los na falsa importância do legalismo. Para desviar os santos coríntios da verdade da Assembleia, o diabo usou o mundo como uma cilada para conduzi-los à permissividade carnal. Para desviar os santos colossenses da verdade do mistério, o diabo usou as ciladas de palavras persuasivas ou filosofia e superstição para prendê-los na exaltação religiosa. Essas ainda são as artimanhas que temos de enfrentar. H. Smith. Eu vou só ler essa pergunta aqui de Ana Carolina. Peraí, só Carolina pergunta: irmãos, qual a diferença entre principados e potestades? Ambos se referem aos seres espirituais? Algum irmão puder ajudar aí?
Depois ela vem. Quando vocês vierem no sábado. Irmã Sábado? Cleonice Pitanga, seu áudio está aberto. Ok, é? Já pode, que eu vou. Obrigada. Ai, meu Deus. Você quer explicar aí, Eric, a questão da, dos principados? Aqui no próprio texto, nessa parte aqui, fala que principados e potestades são seres espirituais em posição de governo, com poderes para executar a sua vontade, e eles podem ser bons ou maus. Tem um vídeo do irmão Mário que eu vi um tempo atrás, que ele fala um pouco a respeito, que Deus, ele criou, né, potestades, principados, poderes, dignidades, os serafins, querubins, arcanjos, só que com a queda, né, de Satanás e levando outros anjos juntamente com ele, é, esses aí também, né, que são classes, né, vamos dizer assim, de seres espirituais, foram também. Então, hoje, temos do lado de Deus, esses mesmos aí que estão sendo citados aqui, né, potestades, principados e tal, do lado de Deus, e tem do lado caído, né, eles perderam sua posição, mas eles continuam sendo esses seres aí que no princípio Deus criou todos para serem bons, né? Mas como teve a queda, e aí como o próprio texto falou ali, eles podem ser bons ou maus. Não sei se ajuda, se outro irmão puder ajudar também a explicar. Só volta um pouquinho, Jeff, só para a gente recordar esse ponto aí que Eric explicou. O irmão fala aí que são seres. Deixa eu ver. Deixa eu ver de onde eu pego aqui. Principados e Onde está potestades. escrito, quando É, tá ali, ó, no iniciozinho que fala ali o combate, é dali que ele começa a o explicar. combate, então, é contra Satanás e suas hostes, qualquer que seja o instrumento usado. Principados e potestades são seres espirituais em posição de governo, com poder para executar suas vontades. Eles podem ser seres bons, né, como o Eric explicou aí, ou maus. Aqui em Efésios, eles são seres maus, e a maldade deles parece tomar uma direção dupla. Com relação ao mundo, eles são os príncipes das trevas deste século, e com relação aos cristãos, eles são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então está se falando aí da mesma coisa, né, em situações diferentes, em relação ao mundo e em relação aos cristãos. É isso, Eric?
É isso mesmo. Inclusive, o irmão está citando ali um versículo que fala em Romanos 13, no início, que Deus fala para a gente ser sujeito às autoridades superiores, né? Que aqui no capítulo, não sei se Jefferson consegue abrir aí, ele não está falando apenas de autoridades aqui na Terra, né? Mas também esses seres, né? Que a gente não deve falar algo assim incorreto a respeito deles, porque são criação de Deus, né? Já vi uma explicação assim falando sobre também. É Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Então, tem esse sentido, né? O caráter aqui na Terra, que a gente deve estar sujeito às autoridades aqui na Terra, e tem esses outros seres, né? Que estão acima, porque Deus os criou. A gente não deve também desafiá-los, né? A gente deve se ocupar com o Senhor, não com esses outros seres aí que são maus, né? A gente sabe que a palavra fala que a nossa batalha é contra eles, mas nossa batalha também é em oração, né? Tem um versículo também em Judas, antes da gente ler esse, só para corroborar um pouco com o que Eric falou aí, é Judas, versículo, acho que o 8 dá para, versículo 8, dá para a gente entender. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Então, é nesse sentido aí que ele estava explicando aí sobre essa questão da posição desses seres criados aí, né? São, são os anjos, né, caídos e os também que permaneceram em sua posição de obediência. E aí você vê que aí, pela própria palavra, como está falando, a gente sabe que Satanás ele é um querubim, né? E na esfera de criação, o querubim ele está acima do arcanjo. Então, como a palavra diz, Miguel, o arcanjo Miguel ele não ousou falar alguma palavra de maldição. Ele colocou o Senhor, né? Que o Senhor deveria repreendê-lo porque o Senhor é a autoridade máxima, né? Então ele não ousou. Então, nesse mesmo sentido, a gente também deve ter essa atenção de também não proferir mau juízo contra essas autoridades, e sim colocar o Senhor, porque o Senhor é a autoridade máxima. O próximo tópico aí o título é Coloque os pés no pescoço deles. Vamos ver o que está falando aí. As batalhas que Josué, Ana Carolina agradece aí, Eric. As batalhas que Josué e Israel travaram contra os habitantes da terra de Canaã correspondem à batalha espiritual
empreendida contra as hostes de Satanás, como apresentadas a nós no livro de Efésios. Nossas bênçãos estão com Cristo no céu, mas há hostes satânicas nos lugares celestiais que batalham contra nós com o fim de nos impedir de viver no bem daquilo que é nosso. Assim, precisamos da armadura de Deus para resistir e permanecer firmes naquilo que Cristo nos tem assegurado. Em Josué 10, temos a batalha que se seguiu quando Josué e Israel foram obrigados a subir para defender os gibeonitas, com os quais tinham feito uma aliança. Israel tinha sido enganado pela cilada sutil dos gibeonitas. Todavia, o Senhor estava com Israel e os defendeu, dando a eles vitória sobre os 5 reis que atacaram Gibeão. Esses eventos correspondem à guerra que temos com as hostes de Satanás, como descrito em Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 11. Foi Adonisedeque, rei de Jerusalém, que liderou essa aliança de 5 reis para lutar contra Israel e Gibeão. Seu nome significa Senhor da Justiça, parecido com o seu predecessor em Canaã durante o tempo de Abraão, Melquisedeque, rei de justiça. Mas a justiça de Adonisedeque estava somente no nome, que ele usava para enganar durante o tempo de Abraão. A iniquidade dos amorreus não havia sido preenchida. Eles reconheciam externamente a autoridade de Deus, mas havia injustiça neles. Eram tão maus que Deus se afastaria de Canaã. Aquela era a hora de Deus dar à terra de Israel. Foi dito a Josué para destruí-los. Da mesma forma, deixa eu achar aqui, ah, da mesma forma, em Efésios 6, temos uma guerra contra 5 inimigos que lutam contra nós. Eles procuram impedir a nossa apreciação da porção celestial. Temos de nos manter firmes contra eles. Aqui ele vai listar os 5 inimigos. 5 inimigos contra os quais lutamos: contra as astutas ciladas do diabo, contra os principados, contra poderes ou autoridades, contra os príncipes das trevas deste mundo, senhores universais das trevas, contra a maldade espiritual em lugares altos, espíritos maus em lugares celestiais. Nesta guerra espiritual devemos permanecer firmes. O Senhor dá a vitória. O Senhor dá a vitória. Assim como ele disse a Josué e Israel, abre aspas, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos.
O resultado foi dado antes do início da luta, para que Israel pudesse ir confiando no Senhor, não em si mesmos. Os inimigos fugiram de Israel. Aqui vemos como o poder do céu foi usado para destruir os exércitos dos cananeus por pedras de Saraiva. E depois, com o prolongamento do dia para Israel, destruir completamente o inimigo. Que lição para nós permanecermos firmes diante dos principados celestiais, das autoridades, dos príncipes das trevas e dos espíritos maus. Eles nos arrastariam para debaixo ou para baixo para que nos ocupássemos com coisas terrenais ou qualquer outra coisa, menos com Cristo no céu. Se irmãos quiserem fazer comentário, fica à vontade para me interromper, viu? E aí ele segue dizendo assim: seus pés sobre o pescoço. Gostaríamos de chamar a atenção para o exemplo daquilo que Josué fez aos 5 reis que se esconderam numa cova em Maquedá. Josué ordenou que eles ficassem presos no cativeiro durante a batalha naquele dia. Depois os tirou de diante de todos os homens de Israel e disse aos capitães que se aproximassem e pusessem os pés no pescoço dos 5 reis. Abre aspas. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu, e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Certamente essa ação encorajou os homens de Israel a confiar a seguir a Josué, pois eles conquistariam a terra de Canaã. Ao aplicar isso à nossa guerra espiritual, certamente podemos ver como o diabo e os outros inimigos celestiais podem ser mantidos sob nossos pés por meio da confiança e obediência ao Senhor. Que isso nos encoraje a não ceder ou ter medo de Satanás da sua hoste. Mas a lição dada por Josué serve também como testemunho ao inimigo derrotado. Assim como os 5 reis foram colocados sob os pés dos capitães, assim as hostes de Satanás são subjugadas ao crente que, em obediência e fidelidade a Cristo, resiste aos artifícios usados por eles nessa guerra. Olhando para a expressão principados e potestades ou autoridades, aqueles que estão lutando contra nós podem notar em Colossenses, aqueles que estão lutando contra nós, podemos notar em Colossenses 2,15, como Cristo os derrotou, despojando principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele alcançou a vitória. Então, em Romanos 8, 38 e 39, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Abre aspas, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, novamente, temos na oração de Efésios 3 o testemunho daquilo que a Igreja de Cristo é para as hostes do Senhor. Aqueles anjos que servem ao Senhor, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele.
Aí o irmão segue dizendo: principados e potestades de Satanás, que possamos ser inspirados a colocar os pés no pescoço do inimigo e na confiança da vitória, por meio da obediência a Cristo. Continuar no combate que está diante de nós, o resultado é certo. Tem de bom ânimo. Coloque os pés no pescoço dos principados e potestades de Satanás e demonstre ao céu o testemunho de que você pertence a Cristo de acordo com a multiforme sabedoria de Deus. Este é o eterno propósito dele para você. Assim, as hostes celestiais observam este maravilhoso mistério do plano de Deus para Cristo e a Igreja. Satanás e o seu exército serão em breve expulsos do céu. Abre aspas. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, de 10 a 12. Enquanto isso, devemos suportar o combate e vestir toda a armadura de Deus. Leones colocou aqui um versículo, Romanos 16, 20, se a Jefferson puder abrir lá para a gente ler. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O versículo aí que o irmão Leones destacou aí.
Irmão José Nilton levantou a mão aí. Se tiver alguma pergunta, pode escrever no chat, irmão, que a gente lê. Irmão José Nilton, deixa eu ver aqui. É possível explicar a frase Satanás e o seu exército serão em breve expulsos do céu, visto que, com a queda, os seres desobedientes não ficaram na penumbra? Pergunta de José Newton. Vou repetir aqui. É possível explicar a frase Satanás e o seu exército serão em breve expulsos do céu, visto que, com a queda, os seres... Deixa eu voltar aqui que eu saí. Visto que com a queda os seres desobedientes não ficaram na penumbra. Assim, quando a gente analisa bem a palavra do Senhor, né? Agora com a luz do Espírito Santo, a gente consegue entender que os anjos, eles caíram de posição, eles não foram expulsos do céu, né? Até pela própria passagem, fala que o acusador dos nossos irmãos, né? Lá em Jó também, quando a gente lê, fala que Satanás e os filhos de Deus, né? Outros anjos se apresentaram diante de Deus. Quando Deus pergunta, né, onde ele estava, ele fala, né, de rodear a terra e passear por ela. Então, ele ainda tem acesso, né, a estar ali na presença de Deus, tanto que como a gente lê na passagem, ele está constantemente nos acusando diante de Deus. É como se ele chegasse o tempo todo e falasse, olha lá, ó, tá vendo? Eric ali, ó, o que que tá fazendo? José Nilton, o que tá fazendo? Então ele fica o tempo todo ali na presença do Senhor, nos acusando. Só que chegará um tempo em que ele e seus anjos serão lançados para fora dali daquela esfera celeste. Eu acredito que esse pensamento, assim, de que a gente, algumas pessoas, né, possa ter ainda, porque veio de denominação, de que Satanás está no inferno, ou anjos caídos estão em algum tipo de penumbra, como o irmão falou, eu acredito que isso aí vem de uma cultura, sabe, de dentro das denominações, né? É, é um conjunto de várias coisas que eu acho que foram sendo criadas, né? Se você for pegar, por exemplo, a Divina Comédia, Dante Alighieri, ele criou toda uma alegoria ali, falando que tinha lugares, esferas do inferno, e que tinha seres ali. Então, acho que houve essa mistura, e até hoje tem gente que acredita, né, que tem um lugar onde os anjos estão, né, esses anjos caídos estão, quando, na verdade, a palavra, ela deixa bem clara que eles estão ainda na esfera celeste, né? Tanto que em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra esses seres nas regiões celestiais e não em outro lugar, né? Senão, para onde a palavra estaria nos exortando a apontar as nossas armas, que é a oração. Então, eles ainda estão lá. E no futuro, na época da grande tribulação, eles vão ser jogados de lá expulsos do céu e vão estar aqui na terra. Tanto que ali no finalzinho do versículo fala: ai dos que habitam na terra e no mar. No caso, essas pessoas que estarão passando pela grande tribulação. Não sei se ficou claro. É bom até Jefferson abrir lá em Jó.
A gente lê o versículo, é capítulo 1. Versículo 6. É Jó, Jefferson. Livro de Jó, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então, no versículo acima, no 6, a gente vê lá, né, que esses filhos de Deus aí são os anjos criados, né? Como Eric explicou aí, Deus criou um, né, a cada anjo, e nas escrituras eles são chamados também filhos de Deus. Tem um outro versículo aqui, que está em Judas 1, versículo 6, que acho que dá para ajudar um pouco também nessa questão que o irmão levantou ali. Esses seres ficaram na penumbra, porque eu já vi assim os irmãos explicar, né, que houve duas quedas, né? Houve essa queda dessa rebelião de Satanás e houve uma outra queda, que foi quando os anjos eles tomaram forma humana e aí eles coabitaram, né, com as mulheres. E aí nesse versículo ele dá para dar um pouquinho dessa clareza, que ele fala o quê? E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, provavelmente para Deus esse foi algo assim tão abominável que esses anjos ele não perdoou, né? E eles estão presos até agora, mas são uma outra classe, né? De uma outra queda, assim que os irmãos explicam, né? Acho que dá para poder entender um pouco também. Irmãos, pode falar alguma coisa? É, os irmãos Leones, né? Isso. Tem reservado, assim, igual sempre tem explicado aí, que os comentários a respeito dos estudos sempre estão, assim, não restritos, né? Mas os irmãos que estão em comunhão sempre tem esse exercício de estar comentando alguma passagem, algum trecho, né, das Escrituras, e os irmãos que não estão em comunhão, que têm dúvidas, pode ficar à vontade para perguntar ou trazer algum, alguma dúvida sobre o que foi lido, alguma coisa assim, mas não é uma regra, viu, irmão? Fica à vontade, só mesmo porque os irmãos, né, essas reuniões são gravadas e os irmãos cuidando, né, disso, para que alguma coisa dita, né, por uma pessoa algum irmão que não esteja em comunhão, né, não possa ser julgada
e, e acabe, né, em alguma coisa assim se propagando. Mas é só um cuidado, fique tranquilo aí. Se o irmão quiser falar algo aí, fique em paz. Tá bom. É a respeito sobre o que o irmão falou sobre esses anjos aí que fizeram algo tão terrível que não mereceram, né, que não guardaram, né, a sua posição, né? Como o irmão citou, eles tentaram, não danificar a genética que um dia iria ser a genética realmente que iria trazer o Filho de Deus, né, Jesus. Então eles tentaram, né, fazer com que essa genética fosse totalmente mudada. Esse eu creio que foi o pior dos atos que eles fizeram para tentar, né, desfazer aquilo que o Senhor já tinha planejado, que era a vinda do Messias. Porém, eles queriam que viesse uma genética contaminada com esses seres espirituais, e creio que foi por causa disso, né, que houve o dilúvio também, e hoje eles estão presos por conta desse ato. Creio que foi, né? Se os irmãos acham diferente, que me corrijam, por favor. É, só um pedido aqui de José Nilton, que era para ter lido Isaías 14:12. Se Jefferson puder pôr, eu vou fazer a leitura aqui. 14:12 a 15. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Acho que até aí. Aí, fazendo alusão aí a Satanás e o motivo pelo qual ele caiu, né? Jefferson, são 9h23, né? Tá aproximando do nosso horário. Talvez os irmãos tivessem mais alguma pergunta, ou algum irmão que quisesse comentar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, e a gente guardava esse próximo tópico aí, o capacete da salvação, para a próxima oportunidade, se o senhor permitir. Bom, irmão, como nosso irmão Isaac diz, devagar
Sempre. Mas a gente. É isso mesmo, com certeza. Mas a gente ainda tem uns 6 minutinhos. Se algum não tiver mais alguma coisa para acrescentar, para perguntar, fica à vontade. Então, irmão, não tem nenhum pensamento mais. São 9h26. A gente poderia, graças ao Senhor, a gente finalizava por aqui hoje. E na próxima oportunidade, a gente toma de novo esse assunto aí mais um pouquinho. A partir desse ponto aí, o capacete da salvação. E Jefferson, para tirar a gravação. Eu vou agradecer aqui